Não. O povo tem que ser esclarecido e sair desse engano, dessa tradição que foi estabelecida pelo sistema católico romano. Sabia disso? Sabia que essa ideia de igreja, casa de Deus, lugar para servir a Deus, ajudar na obra de Deus, sabia que isso foi estabelecido pelo sistema católico romano, que criou essa ideia para prender o povo no sistema, dentro das suas instituições? Sabia não? Então foi, meu amigo. Porque a Igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhum local como se fosse casa de Deus. A Igreja de Cristo nunca foi orientada a estar dentro de nenhum local como se fosse casa de Deus. A Igreja de Cristo, o povo, que quando eu falo Igreja de Cristo, eu falo nós, pessoas, discípulos de Cristo, pecadores que se converteram a Cristo, que a partir daí torna-se a ser membro da igreja, que somos todos nós reunidos, formamos o corpo de Cristo. Essa reunião universal vai se dar quando estivermos lá, no encontro com Ele nos ares, no dia do arrebatamento. Mas enquanto a gente está aqui, a gente se congrega em partes, frações que formam a igreja. Mas a Igreja de Cristo não é a instituição. A casa de Deus não é um local de alvenaria. O recinto para buscar a Deus, o lugar de buscar a Deus não é um recinto. Deu para entender? Então, como eu estava dizendo, essa ideia de casa de Deus, essa ideia de buscar a Deus ali, o lugar da bênção, e não sei o que, por aí que é ensinado, foi estabelecido pelo sistema católico romano. E também, isso é uma ideia que já vinha do povo pagão. É uma ideia paganista. É uma ideia que vem do paganismo. Essa ideia de local específico onde Deus está. Aí você pode dizer para mim, não, irmão Hélio, mas o povo de Israel, eles iam para o templo, era casa de Deus. Não. O templo era o lugar do sacrifício que o povo judeu fazia e praticava. O templo era o lugar onde o povo ia oferecer sua expiação. O templo era o lugar onde tinha o sacerdote, que era o ensinador da palavra de Deus, do ensinamento de Deus para o povo, para que o povo pudesse conhecer a Deus e seguir na sua direção. O templo era o local onde as pessoas tinham que ir ali oferecer seus sacrifícios, para que não eles que ofereciam, era o sacerdote. O povo tinha que ir ali buscar o sacerdote, para que aprendesse de Deus pelo mediador, que era o sacerdote, que era um local onde o povo tinha que se dedicar naquele momento ali, para viver o seu ritual. Só que hoje, a partir de Cristo, isso não é mais válido, nem para judeu, e nem para nós, igreja gentil. Deu para entender? A Igreja de Cristo não vive dentro dessas observações. A Igreja de Cristo, que somos nós, não vivemos dentro desses rituais, desse entendimento, porque Jesus não ensinou a gente ir para templo, buscar a Ele. Jesus não ensinou a gente ir para templo, ser mais cheio de Deus, receber bênção. Jesus não ensinou a gente buscar a estar dentro de um local onde dizem que é a casa de Deus. Não. Jesus nos ensinou que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que devemos ir a Ele. E estando nele, Deus está em nós. Deu para entender, meus irmãos? Eu não preciso buscar a Deus em canto nenhum. Deus está em mim, Deus está em você. Eu não preciso ir ali buscar a bênção de Deus, que ali vai acontecer o movimento que Deus vai me dar a bênção. Não. A bênção de Deus está na minha vida quando a palavra de Deus está em mim. Eu estou guardando a palavra. A bênção vem até você. Não precisa você estar escravo dentro de um sistema aonde você entende que o recinto local é ali que você tem que buscar a Deus. Então eu estava corrigindo minha irmã sobre isso.
Ela está dentro desse entendimento, como muitos irmãos, não é? Eu também estava, mas quando a gente vai conhecendo a verdade, a gente vai sendo liberto, gente. Sabe por que muita gente ainda fica preso dentro dessa ideia de casa de Deus, buscar a Deus ali, subir monte para receber mais poder de Deus, e fazer pacto, fazer culto, viver campanha para Deus abençoar? Sabe por que muita gente está presa dentro desse engano, dessa vida vã, em nome de Deus? Dessa vida vazia, que leva até você a perder o alvo, a visão do alvo e apostatar da fé, e levar uma vida de sacrifício de tolo, uma vida de adoração a Deus vã. Sabe por que isso acontece? Muitos estão vivendo isso porque não foram libertos ainda. Não têm o conhecimento da palavra. Não são instruídos pela palavra de Deus. Não são doutrinados. Não são orientados pela palavra de Deus. Vivem dentro dos ensinos do que os homens pregam e dizem dentro das igrejas. E não estão sendo formados no conhecimento de Deus pela palavra. Por isso que vivem isso. É por isso que vivem dentro desta vida vã. É uma vida vã, sim. É sacrifícios vãs. As pessoas hoje vivendo sacrifício de igreja. Indo para a igreja de manhã, de tarde, de noite. Consagrando, culto disso, culto daquilo. Consagração, oração. Tanta coisa é vã, é vã. Me perdoe. Aliás, me perdoe não, que eu não estou pecando. Estou falando a verdade. Falar a verdade não é pecar. Não fique triste comigo, você que vive essa prática do igrejanismo, a prática formal da religiosidade, a devoção, os costumes, os usos. Me desculpe você que não gosta de ouvir a verdade. Mas aqui você tem que ouvir a verdade. Tudo isso que o povo pratica dentro das igrejas é vã. Primeiro, a vida com Cristo, a vida servindo a Deus, a vida estando em Deus, não é uma vida de igreja, não é uma vida de cultos e formalidades ritualísticas dentro da prática religiosa, não. A vida com Deus não é essa. Nós, cristãos, seguidores de Cristo, não fomos orientados por Jesus a viver isso. Quem orienta o povo a viver isso e a crer nisso são os líderes, os homens que dominam dentro das instituições, porque ali é o reino deles, onde eles querem o povo submisso, onde eles aplicam isso na mente do povo. Tem que estar na igreja, tem que servir a igreja, tem que buscar Deus na igreja, tem que se submeter à igreja, tem que estar colaborando com a igreja, tem que estar doando, tem que estar investindo na casa de Deus, na obra de Deus. Isso não é a obra de Deus, isso não é a casa de Deus. Trabalho religioso não é obra de Deus. Templo, local, instituição denominacional não é casa de Deus. Você tem que aprender isso, meu irmão. O povo não sai desse engano, dessa vida vã, desse evangelho anátema que vivem, desses ventos de doutrina, porque o povo não quer ouvir a palavra, porque o povo não está sendo instruído pela palavra, e porque o povo está desprezando a palavra. Vai corrigir uma pessoa que vive dentro do fanatismo do igrejanismo? Vai mostrar a ela que igreja não é a casa de Deus? Vai mostrar a ela que igreja não é obra de Deus? Ela não vai querer ouvir. É igual aos que estão dentro da doutrina católica romana. Vai dizer a eles que imagem de escultura não é para ser adorada? Vai dizer a eles que Deus não está vivendo ali, nem ouvindo as orações deles através de Maria? Vai dizer isso a eles? Eles não vão querer ouvir, não. Da mesma forma também, os evangélicos que estão dentro das doutrinas evangélicas não vão querer dar ouvido a você. Quando você for corrigir a ele, que campanha, que pacto, que voto, que igreja, que trabalho, que devoção de igreja não é obra de Deus, não é casa de Deus, não é meio para alcançar a bênção de Deus. Eles também não vão querer ouvir, não, meu irmão. Do jeito que os religiosos estão cego e fanático, devotando sua vida dentro das religiões, seja ela católica, espírita, evangélica, todos eles vão rejeitar a verdade. São poucos os que vão dar ouvido. Vai corrigir um crente dentro do sistema religioso evangélico que está dentro daquela doutrina? Vai corrigir ele. Ele defende, sabe o quê?
a instituição dele. Ele defende, sabe o quê? O que o líder dele ensina. Ele defende, sabe o quê? A vida formal, satisfatória, conveniente, dentro do grupo deles. É isso que ele defende. Eles não param para olhar para a palavra. Eles não param para examinar a palavra. Eles têm comichão nos ouvidos, não suportam a palavra, porque vem de encontro ao que eles querem viver na sua satisfação, na sua conveniência, na sua formalidade religiosa. O caminho que eles estão para viver para Deus é o melhor para eles. Eles querem esse. Não estão preocupados em conhecer a verdade. Não estão preocupados. E eu estava dizendo a minha irmã, você não busca Deus dentro da igreja não, minha irmã. Se você se converteu a Jesus, Deus está habitando em você. Você tem que viver essa vida reverente, temente e entendendo que Deus está em você. Aonde você vai, aonde você está, Deus está contigo. Porque você é a casa, você é o templo, você é o lugar de morada onde Deus habita. Logo você tem que entender isso e andar com reverência, com temor, com verdade com Deus no seu interior, porque Ele está em você contemplando tudo. E o povo fica com essa ideia, vou buscar a Deus, vou adorar a Deus, vou servir a Deus, lá, e perde o entendimento da vida real com Deus. E perde o compromisso, a importância, a prudência de viver uma vida com Deus em todo lugar, em todo momento. Porque entendem que vida com Deus é só lá. Entendem que Deus está lá. Se eu não for lá, eu não busco a Deus. Se eu não for lá, Deus não me abençoa. Se eu não for lá, eu estou afastado de Deus. Cuidado. Mais uma vez eu vou dizer. Quem criou esse conceito de que casa de Deus, lugar de buscar a Deus, obra de Deus é dentro de instituição, foi o sistema católico romano. O sistema católico romano. Infelizmente, muitos cristãos deixaram de ser propriedade de Cristo e servir a Cristo para ser propriedade de sistema religioso e servir ao sistema católico romano. Porque a história que vai nos trazer no século III, no ano 300, Constantino agora, ele consegue influenciar e consegue a atenção de muitos cristãos, seguidores de Cristo, que infelizmente esses cristãos largaram o compromisso com Cristo e deixaram a vida de devoção a Cristo para passar a se filiar ao sistema romano por meio de Constantino e passar a ser negócio da instituição de Roma, da igreja, e passaram a devotar e praticar sua vida não mais a Cristo, passaram a viver uma vida de devoção e prática ao sistema igreja católico romano. É o que acontece hoje com muitos crentes dentro do sistema igreja evangélico. Estão devotando sua vida não a Cristo, estão servindo não a Cristo, estão entregues para uma vida de obediência não a Cristo, mas à sua instituição, igreja evangélica, pelos seus líderes, pastores, muitos. Eu falo a verdade aqui, meu amigo. Eu tenho compromisso com a palavra, eu não tenho compromisso em agradar meu grupo, minha instituição, os irmãos. Eu tenho compromisso em pregar a verdade para libertar os que estão na mentira, em levar a luz para libertar os que estão nas trevas, em levar o entendimento para dar esclarecimento a quem está sendo levado pelo engano, não entendendo nada. O que é que você entende de Deus? O que é que você conhece de Deus? Não, eu tenho que ir para a igreja buscar a Deus. Não, eu tenho que ir para a campanha. Hoje vai ser o culto do poder. Hoje eu não posso perder a campanha da marcha, a campanha da vitória. Não, hoje tem consagração. Hoje tem culto de oração. Isso não é buscar a Deus, irmão. Isso é buscar a prática, a formalidade da vida religiosa. Buscar a Deus não é isso. Vai ler a palavra. Escute aqui. Vá ler a palavra e procure ver se você vai encontrar alguma orientação dessa que você vive por Jesus ou pelos apóstolos. Ou pelos os apóstolos. Você não vai encontrar. A orientação de Jesus é que você
guarde a palavra dele, conheça a palavra dele, creia na palavra dele, se firme na palavra dele, pratique a palavra dele e viva com fé na palavra dele. A orientação de Jesus é essa. A orientação dos apóstolos é: confia em Cristo, suporta levemente a tribulação, né? Combate o bom combate da fé, persevera, não é esteja dentro de igreja, vá para a campanha, venha para o pacto, venha buscar a Deus. A orientação dos apóstolos é: não sabeis vós que vós sois o templo e morada do Espírito Santo de Deus? Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém que igreja, recinto, local, geográfico é casa de Deus. Era onde o povo tinha que estar para buscar a Deus. Nunca os apóstolos ensinaram isso. Que hoje o povo está vivendo e entendendo pelos ensinamentos que são dados pelos pastores, levando o povo a viver uma vida com Deus centralizada dentro de igreja. Ei, viva uma vida com Deus centralizada e edificada na palavra, não é dentro de igreja.